esta é uma oportunidade de celebrarmos, de alguma forma, aquilo que é emblemático neste momento, a celebração dos 50 anos do IPO do Porto, e esta celebração dos 50 anos é também uma oportunidade para uma reflexão como o IPO do Porto se enquadra, nas suas várias vertentes, desde a vertente de intervenção clínica, a vertente da investigação, a vertente da educação e, em última análise, o seu enquadramento numa cidade e numa região. Um dos aspectos que tivemos em conta, e acho que é importante realçar, era tentar que todas estas vertentes do IPO participassem na celebração. O IPO de Porto já existe há 50 anos, é claramente o maior hospital oncológico nacional, tem cerca de 11 mil doentes todos os anos, e é considerado um dos maiores europeus. Ou seja, só a este nível temos uma massa crítica, de alguma forma garante-nos várias intervenções em vários níveis. O outro aspecto que é importante realçarmos, e acho que é emblemático, em especial na região norte, mas é todo o país, o IPO de Porto é um símbolo de esperança na intervenção oncológica, ou seja, para a comunidade, o IPO do Porto representa a esperança onde existe a inovação, onde existe a última tecnologia, onde existe o melhor cuidar de cada doente. E isto é importante para a população, é também, há esta necessidade de confiar em entidades como o IPO, que de alguma forma lhe garantem que o melhor do que existe atualmente é realizado para cada doente. No caso do IPO Summit, o nosso objetivo é representar estas várias vertentes e temos praticamente todos os dias, a começar no dia 9, 5 a 6 sessões em simultâneo, e isto é importante porque são sessões que representam as várias forças vivas do IPO, basicamente esta é a ideia, e também chamamos outros profissionais de saúde que de alguma forma representam a interação que o IPO tem. Alguns foram até treinados no IPO, outros não, mas esta força que o IPO do Porto representa em relação à área da oncologia e intervenções associadas. Na quinta-feira iremos começar uma homenagem àquilo a que achamos que é essencial e é necessário percebermos que o IPO de Porto está enquadrado nas melhores redes europeias de tratamento oncológico e de intervenção em oncologia, e isto é importante, e não é por acaso que celebramos isto no dia 9. No dia 9 é também o Dia da Europa. E a questão de ser Dia da Europa é uma grande oportunidade de celebrar esta conjugação de ambos os fatores que estamos a considerar, e estes fatores são Dia da Europa, celebramos o IPO enquadrado na Europa. E este enquadramento existe a nível profissional, a nível científico e a nível de formação. Não é à toa que o IPO de Porto é considerado um Comprehensive Cancer Center de excelência, ou seja, representa que houve uma avaliação a este nível. Depois irão ocorrer várias outras sessões. Na sexta-feira iremos ter uma sessão principal em que representa o enquadramento do IPO na comunidade, na cidade e na região norte. Porque é que isto é importante? O IPO não é só um hospital, é um instituto, tem interações com as universidades, tem interações com a cidade, tem interações com a comunidade e, mesmo a nível empresarial, é uma entidade bastante interativa. Ou seja, na sexta-feira, dia 10, iremos celebrar esta ligação do IPO de Porto à comunidade, à cidade e à região norte. Isto é importante, iremos ter, obviamente, os representantes destas várias entidades. No sábado, iremos ter, no dia 11 de maio, iremos ter a celebração e a reflexão do IPO e o futuro. Ou seja,
queremos refletir, e acho que vai ser uma oportunidade interessante, do que perspectivas é que se apontam para a oncologia e como o IPO se enquadra. Iremos ter, por exemplo, a doutora Elisa Ferreira, comissária europeia, a apresentar esta perspectiva de enquadramento dos fundos europeus em oncologia. Iremos também rever aquilo que chamamos a diáspora do IPO, e é muito interessante hoje em dia considerarmos o IPO também como uma entidade que formou muita gente em oncologia, oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas, outras especialidades, investigadores, e iremos ter realmente alguns exemplos que estão em situações e lugares hoje em dia de destaque e que foi gente que foi treinada no IPO e que de alguma forma estão ou em muitos países ou em Portugal em situações perfeitamente de evidência e a que nós chamamos de elevada relevância. Essa ação nós chamamos a diáspora do IPO. Existe muito mais gente, é uma seleção, não é exclusiva, mas é uma tentativa de evidenciar como o IPO vai muito mais além do que aquela visão só relacionada com a clínica. Nos outros dias iremos ter uma multiplicidade de sessões, a discussão é muito variada. Posso lembrar uma sessão relacionada com a medicina de precisão e a farmacogenómica, uma sessão relacionada com as vacinas e os vírus, em doentes oncológicos, é uma discussão bastante interessante. Uma sessão relacionada com a sustentabilidade dos sistemas hospitalares de saúde, é outra sessão. A questão hoje em dia ecológica é essencial, já se discute os Green Labs e a evolução irá ser para a tentativa de termos uns Green Hospitals ou Green Clinical Centers. Iremos ter também uma discussão bastante interessante sobre a perspectiva em áreas hoje em dia essenciais, mas não muito faladas. A área dos cuidados paliativos é um exemplo, é uma daquelas áreas, e a sessão que queremos ter, por exemplo, na sexta-feira, implica e indica e aponta para o que é que pode ser feito em investigação nesta área, de modo, em última análise, a melhorar o efeito que os cuidados paliativos possam ter na qualidade de vida dos doentes que lá estão. Ou seja, é um exemplo de uma sessão e uma área que não existe muita investigação, mas que é necessário centrar, porque o próprio Plano Europeu contra o Cancro aponta para a necessidade de garantir a qualidade de vida dos doentes a todos os níveis. Outra discussão que iremos ter é o enquadramento dos profissionais de saúde, os vários profissionais de saúde a diferentes níveis e a sua ligação às instituições. Isto é essencial porque os profissionais de saúde vivem muitas horas nos hospitais ou no IPO e, de alguma forma, é necessário compreender a sua ligação com estas instituições, que é uma ligação muito mais do que uma ligação laboral. É uma ligação também pessoal na maior parte deles, ou seja, aquela questão do orgulho de pertencer ao IPO do Porto é essencial para o sucesso da sua missão. Iremos ter também outras sessões relacionadas com a imunoterapia, evoluções em relação à imunoterapia, outras sessões relacionadas com novas áreas de tecnologias em radioterapia. Em relação à oncologia médica, temos várias sessões relacionadas com áreas específicas. De alguma forma, o que se pretende é enquadrar toda esta ideia do IPO do Porto nas suas múltiplas versões. Um exemplo, mesmo na sessão da ligação à Europa, além de se apresentar o Plano Europeu contra o Cancro, iremos apresentar a Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, iremos ter o Presidente da Associação
Organização Europeia de Institutos contra o Cancro a apresentar a sua visão sobre o que o que deve ser esta rede de institutos. Iremos ter o presidente da ECO, ou European Cancer Organization, a apresentar este plano da necessidade de uma luta conjunta contra o cancro. E, obviamente, que a nossa visão é sempre, além da reflexão do que é o IPO atualmente, uma tentativa de percebermos o que vai ser o IPO no futuro. E esta tentativa só é possível com a capacidade, neste momento, o IPO do Porto apresenta de ter estas várias vertentes como deve ser e está referenciado que devem ser os Comprehensive Cancer Centers. Iremos ter várias sessões de inovação em oncologia, iremos ter, por exemplo, a discussão da importância dos centros de investigação nos hospitais oncológicos, ou hospitais públicos. Isto é essencial. Percebemos que a existência de centros de investigação e inovação nos hospitais introduz a inovação, a novidade e, sobretudo, a preparação dos profissionais de saúde que rapidamente ficam aptos a introduzir nova tecnologia e a receber nova tecnologia quando ela é implementada. E o IPO de Porto é um exemplo nessa área em relação a estas sessões. Iremos ter também uma outra vertente, que é a ligação do IPO do Porto à comunidade. E a comunidade aqui tem várias vertentes, já falamos. A Câmara do Porto é um dos bons representantes da comunidade, a Universidade do Porto, as associações empresariais, mas também as organizações que emanam da comunidade. E o exemplo, em que iremos ter duas sessões especialmente vocacionadas para isso, é a Liga Portuguesa contra o Cancro e a ligação da Liga Portuguesa contra o Cancro ao IPO é antiga e, aliás, está na sua gênese, e iremos ter duas sessões exatamente vocacionadas para esta discussão da ligação da Liga Portuguesa contra o Cancro ao IPO do Porto, e também com ênfase nos voluntários e com ênfase em mais de uma dúzia de associações de doentes que se juntaram a esta reunião e que, de alguma forma, querem contribuir e refletir sobre como podemos, no futuro, melhorar o IPO de Porto.